Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o pastor Leonardo Volk. E eu venho compartilhar com você uma palavra hoje, direto do coração de Deus. Espero que vocês possam refletir sobre esse assunto de extrema importância para você. Eu quero falar sobre o conhecimento de si. Eu quero falar quando o homem precisa conhecer a si mesmo. Uma palavra muito importante para que você primeiro saia da escravidão, da culpa, e que você saia da escravidão das hostes malignas. Apóstolo Paulo diz assim na passagem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Palavra poderosa. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a Santa Ceia. Nós trazemos aqui a memória que a Santa Ceia é a representação da morte do corpo de Cristo na cruz, e sobre o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então o corpo, ele serviu como martírio para receber os nossos pecados e nos livrarmos da condenação eterna, e o sangue nos purificou do pecado. E o apóstolo Paulo faz uma mensagem muito poderosa quando ele fala algo que muitas pessoas não entendem. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O homem que não se conhece é escravo. Muitas pessoas passam a vida inteira lutando contra pecados, contra situações nas suas vidas que não conseguem se livrar, maus hábitos, que as afastam de Deus, e pensam que tudo isso é uma influência externa. Usam destes maus hábitos e dessas situações que estão presas há anos, culpando exclusivamente o inimigo das nossas almas, Satanás. Obviamente, Satanás tem um papel importante na tentação, porque o diabo ele veio para tentar a sua vida. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas mais que isso, ele vem para tentar você. Porém, o diabo só tenta você naquilo que você é fraco. O diabo não tenta você em situações que você é forte, que ele sabe que ele vai perder a guerra. Não. Ele vai tentar você naquilo que você é fraco. E quando o homem não se conhece, quando o homem não sabe quais são os problemas que ele tem, qual é o ponto fraco da vida dele, ele não trabalha sobre isso. Ele não busca fortalecimento, ele não busca mudança. Ele está sempre repetindo o ciclo de pecado, perdão, pecado, perdão, pecado, perdão. E nunca consegue sair disso. Ele não anda, ele patina a vida inteira. O apóstolo Paulo, sendo muito sábio aqui, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz depois, no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha só. Quer dizer que quando nós compartilhamos da Santa Ceia, e a Santa Ceia, volta a dizer, é a representação da nossa salvação, porque é nela que nós falamos sobre o corpo moído pelo pecado e o sangue que nos restitui em Cristo, em novas criaturas, nos purifica do pecado. O homem que não entende esta obra, o que foi a remissão na cruz, o que acontece com ele? Ele fica preso. Ele fica ali brigando, ele pecado, ele pecado, ele pecado, e ele não entende que ele precisa trabalhar nas suas fraquezas. Como diz o apóstolo Paulo aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meus irmãos, nós precisamos ter aquele momento de reflexão em que nós sentamos, olhamos para a nossa vida, fazemos aquela lista de tarefas e entendemos quais são os pontos que por tantos anos nos travam. Qual é o ponto que na sua vida você sabe que é o ponto fraco? Talvez seja luxúria. Talvez na sua vida seja mentira. Talvez você tenha o hábito de enganar as pessoas. Talvez você esteja em adultério. Talvez você esteja defraudando alguém,
tirando proveito de alguém. São tantas situações. E muitas vezes esses desvios de personalidade são exatamente aquilo que você precisa trabalhar. Você não se examina, você não vai buscar qual é a causa disso na sua vida. Você não vai buscar por que você age desse jeito. Quer dizer, no lugar de você lutar contra a raiz deste mal na sua vida, não, você luta contra a consequência. Você luta contra o ato de pecar, mas você não luta contra aquilo que te tenta levar ao pecado. E isso é muito importante que você comece a fazer a reflexão. Por que eu ajo de tal modo? Por que isso é tão forte em mim? A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne, pelo texto nós entendemos que ele de alguma forma lutava contra um mau hábito. Alguma coisa que ele lutava constantemente, ele pedia para Deus livrá-lo daquilo, mas aquilo servia como ponte para que ele se aproximasse de Deus e não se sentisse alguém superior aos demais. Veja, aquela luta de Paulo, aquele ponto fraco de Paulo, servia como alavanca para que ele continuasse aos pés do Senhor, buscando a misericórdia de Deus. Agora, você acha que Paulo não trabalhava sobre isso? Que ele sentava sobre o pecado e ficava esperando? Ele buscava em Deus, ele pedia para Deus livrá-lo. E o que eu quero dizer para você é que talvez esse problema que você passe, que te faz ficar nesse ciclo de peca, volta, peca, volta, peca, volta, seja exatamente isso que Deus quer que você comece a trabalhar. Examine-se a si mesmo e comece a entender quais são os passos que você precisa dar na sua vida para se aproximar mais de Deus. Existem coisas, meus irmãos, que só você e Deus vão saber. Não é o pastor, não é o missionário, ninguém. Você e Deus. E é muito importante que você faça a tua reflexão própria sobre quais são os pecados, os hábitos, os desvios que te levam para distante de Deus. Veja, se Deus te chamou, se Deus toca no teu coração todas as vezes que você faz algo que desagrada a Ele, e se você está plenamente lutando contra esses hábitos, não tenha dúvida que é a operação do Espírito Santo sobre você. Então, primeiro passo para a sua liberdade, não se culpe, porque você tem tentado de todas as formas se livrar disto. Obviamente que se você não tenta e você faz aquilo que não agrada a Deus, você tem que fazer uma reflexão sim. E se há culpa, você deve pedir a Deus que tire de você essa culpa e lhe dê força para que você volte a Ele em arrependimento. Mas se não é o ato, você precisa claramente se manter em luta contra os maus hábitos. Primeiro ponto, entenda, você não é fraco. Você não é derrotado. Você não é uma pessoa sem esperança. E muito menos, Deus não olha para você achando que não tem jeito. Para tudo existe jeito. E se você se sente incomodado com algumas atitudes que toma, é hora de mudança. Ah, pastor, é fácil? Claro que não é fácil. Ninguém disse que qualquer mudança seja fácil. Nós sabemos que a operação do Espírito Santo em nós nos leva ao convencimento do pecado e ele nos leva a buscarmos a Deus para melhorarmos quem somos. Mas ninguém diz que é fácil. Obviamente você pode achar que a tua luta é a mais difícil de que qualquer pessoa no mundo, porque é isso que o diabo faz, te convencer de que não existe ninguém no mundo com uma luta igual à sua. Claro, porque quando você se sente excluído do grupo, você é presa fácil. Entenda, todas as pessoas na Terra têm lutas. Todas. Todas, inclusive aquele que está em cima do púlpito pregando, também tem. Se Cristo teve suas lutas, por que nós não teremos? Você não é diferente. A tua luta não é maior que a do teu irmão. Talvez vocês tenham lutas diferentes, mas a angústia, a batalha, o sofrimento é o mesmo. Por isso que nós devemos buscar em Cristo a nossa força, o refrigério, e crer que o Espírito Santo tem olhado por teu esforço. Entenda. Talvez nós temos que lutar contra os nossos espinhos na carne, como Paulo fez até o último dia da nossa vida. Mas não podemos desistir. Não podemos. Não podemos ceder, não podemos continuar vivendo nele, mas sim, estaremos em guerra,
contra ele. Não se sinta um derrotado sem esperança. Não acredite na falácia de que Deus não está mais com você. Não acredite na mentira do inferno de que Deus não pode fazer algo por você, nem que você nunca vai vencer os pecados que te cercam. Pelo contrário, Deus vai te dar condição de lutar contra eles, de permanecer firme e continuar fazendo o melhor que você pode. Confiando que a graça vem do alto, que a misericórdia vem do alto e que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Também não há nada que você possa fazer para que Deus opere a misericórdia dele sobre você do modo que ele quer. Porque existem coisas que somente Deus faz. Existem coisas que somente o homem pode fazer. E o que o homem pode fazer é buscar a Deus. E Deus, pelo seu poder, opera em graça e misericórdia sobre a tua vida. Não existe merecimento. Só existe amor, graça e misericórdia. Amém? Então eu espero que você entenda essa palavra. Hoje você sente. Faça uma reflexão. Comece a pensar sobre aquilo que Deus quer que você comece a mudar na sua vida. Que você possa, de verdade, começar a traçar planos de ação para vencer as batalhas internas que você tem. O homem que não se conhece é presa fácil. O homem que não conhece as suas fraquezas é presa fácil. O homem que não foge das suas fraquezas é presa fácil. Se você sabe aonde está a tua fraqueza, você deve fugir da aparência do mal. Se você sabe que o teu problema é bebida, não passe na rua do bar. Se você sabe que o teu problema é prostituição, não passe na rua do prostíbulo. Se você sabe que o teu problema é mentira, não invente histórias quando estiver contando coisa para as pessoas. Feche a boca. Se o teu problema é pornografia, não acesse o computador sozinho. Comece a criar planos de ação, porque somente quem se conhece sabe o que deve fazer. Busque em Deus estratégia e sabedoria para você vencer os pecados que tentam afastar de Deus. Amém? Espero que você fique firme, que Deus te abençoe e que você possa, de verdade, viver uma vida plena e restituída em Cristo. Deus te abençoe, fique na paz, seja valente. Forte abraço.